Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Nesta terça-feira especial, nós estamos aqui com mais um programa inédito para cada um de vocês. Nesta terça-feira, nosso convidado especial é o nosso senador Arthur Virgílio. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado. Como é que o senhor está? Tô bem. Só essa chuva que deu agora, né? Uma coisa impressionante. O raio não pegou na gente, então só água não faz mal, né? É verdade. Olha, cada um dos nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, fico muito feliz com a sua presença, com toda terça-feira estando aqui conosco e também com a presença do senador Arthur Virgílio, que está hoje aqui conversando um pouco com a gente, trocando um bocado de ideia. Eu fico grato, na verdade, porque as pessoas ouvindo estão prestando atenção no que a gente diz, né? E assim que a gente vai compondo as boas ideias para se fazer bem ao Amazonas, para se fazer o bem ao Brasil, né? Verdade. Tem que ter esse sentimento sempre. Verdade, senador. E olha, uma coisa que eu estava muito ansiosa para conversar com o senhor é a sua mudança de partido. Sim. No início do ano, o senhor esteve aqui conosco, conversou um pouco e já nos sinalizou que haveria uma mudança de partido, mas não disse qual. Sim. E agora nós sabemos que o senhor está no MDB. Primeira coisa que eu quero saber, o que lhe motivou a sair? Houve alguma ruga? Não, teve uma motivação que lhe deixou chateado? Nenhuma. É que eu entrei no Republicanos combinado com o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Sim. Que eu entendo que o Tarcísio era a pessoa mais indicada para assumir o mandato de presidente. Sim. Preparado, cada dia melhor, cada dia falando melhor. Uma pessoa que tem realmente feito um bom nome no país, né? Ele resolveu não sair. Muito bem, então, ele saindo do partido, não saindo da presidente, perdão, não tinha sentido eu ficar no partido, porque eu tinha ido para lá para apoiar a candidatura dele presidencial. Sim. Foi isso. Aí, tudo bem, eu gosto muito dele, gosto demais dele, e ele com certeza vai acabar sendo presidente sim, porque ele é capaz, ele é uma pessoa trabalhadora, está cada dia melhor, é especialista em infraestrutura, ele tem muita noção de que é preciso ter esgotamento sanitário nas cidades, ele é muito correto na forma dele de ser. Então, eu entendi que era melhor para mim que um partido do qual eu fui um dos fundadores, porque eu tinha uns 19 anos mais ou menos, e era líder estudantil. Aí foi fundado o MDB. Como é que nasceu o MDB? A ditadura militar acabou com todos os outros partidos, criou dois, deixou um espaço para criar um de oposição e um outro que era o deles, do governo, para apoiar todas aquelas imoralidades, aquelas torturas, os assassinatos, tudo isso o outro partido fez. E esse aqui, a ditadura imaginava que ele não ia reagir, que ele ia se conformar e ser um do sim senhor, o outro, e ele do sim. Pois não ia ser nem do sim nem do sim senhor. Foi um partido, na verdade, liderado pelo doutor Ulisses Guimarães, querido e saudoso e sempre lembrado amigo do meu pai. E o doutor Ulisses é uma pessoa muito firme. Eu diria que ele e o doutor Tancredo Neves foram praticamente reinventores da democracia no Brasil, né? Lutaram o tempo inteiro, até que chegou o momento da redemocratização com a vitória do Tancredo, que infelizmente morreu, o presidente Sarney assumiu e cumpriu rigorosamente com o seu dever. Tudo que estava combinado entre ele e o doutor Tancredo, Sarney fez. Olha, nisso estou preocupado com ele, eu sou amigo muito do irmão, filhos dele todos, e sou amigo da Rosiana, filha dele. E ela está com um câncer atrás do outro. Liguei para o pessoal do Sírio-Libanês para perguntar como é que ela estava, e disseram que eles não perderam a esperança. Mas ela tem sofrido muito, coitadinha, sofrido muito mesmo. Como presidente, o Sarney fez bem, ele fez o que tinha que fazer para preparar o país para o passo da redemocratização, né? Sim. E uma democracia que de qualquer jeito nós temos que preservar, ela tem uns tombos, mas ela não cai, né? Não cai mais, nunca mais. Estamos combinando mesmo entre nossos corações e nossa capacidade de luta, que ditadura nenhuma, ditadura nem que eu fosse o ditador. Eu não aceito de ninguém, não aceito do João, do Paulo, da Maria, da Antônia, não aceito. Eu aceito democracia. Se a ditadura disser, eu quero a eleição disser, quero isso, o povo que quer. Mas ditadura eu não combino com elas, não combino. Se aparecesse uma outra e eu tivesse 95 anos, eu iria para a rua protestar contra ela, e de qualquer jeito. Porque eu só entendo uma forma de você governar as pessoas, de você representar as pessoas, seja governando, seja representando. Representando, como é que você faz um frouxo que vai se curvar uma ditadura se você tem gente que votou em você para você representar bem essas pessoas, né? E, por outro lado, fazer papel de
não vi, não foi bem assim, não assassinaram ninguém, não, claro que não. Então, eu prefiro a verdade, essas mentiras bonitinhas não me sensibilizam, não. Eu prefiro a verdade verdadeira, mesmo que ela às vezes machuque. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com democracia, e o Brasil não tem outra forma de um país se desenvolver se não for com boa educação, boa saúde, absoluta reforma na educação pública e com coragem para fazer democracia, porque democracia se faz também com coragem, não se faz democracia com frouxura, com medo, se faz enfrentando aqueles que se julgam donos de um país. Ninguém é dono do país, o único dono do país é o conjunto do povo brasileiro, é isso, eu acredito nisso piamente. Olha, senador, um ponto muito importante que nós temos aqui é que o senhor trouxe pontos, né, das suas ideologias políticas, da sua visão política como um todo, e aí nós observamos um pouco da sua trajetória política como um todo e houve mudanças ao longo do tempo, né? E hoje nós queremos saber como o senhor se identifica politicamente? Centro, direita, esquerda, como é? Olha, eu estou farto desse negócio de direita e esquerda. Porque direita para cá, esquerda para cá, direita para colar. Eu acho que você tem que saber se a pessoa realiza ou não. Eu vou dar uma pessoa de direita que fez um belíssimo trabalho na Inglaterra, a Dama de Ferro. Sim, Elizabeth Thatcher. E uma pessoa de esquerda, vamos ver, me lembro do economista Celso Furtado, que era um homem de esquerda e correto como a Margaret Thatcher. A economia que ele praticava já está superada, né? Mas muito bem. Então, eu acho um absurdo essa história de ficar discutindo isso. É mais sinal de trânsito do que outra coisa, sabe? Sim. Eu estou interessado em servir o Amazonas, servir o Brasil e não vacilar nunca nas minhas opções. O tempo inteiro e com força, não vou lá para ficar brincando, eu vou lá para trabalhar e aqui eu trabalho em qualquer circunstância. Quando uma vez foi ameaçado de morte, a ditadura estava com todo vapor, né? Eu digo, olha, se eu morrer, eu vou puxar a perna de vocês. Eu vou voltar e vou puxar a perna de vocês. Não vamos deixar vocês em paz, não. Então vão ter que me ouvir e vai ser até da manhã. Eu vou chegar assim, atenção, vagabundo, cheguei aqui, vai pagar a minha agora. Eu sei que todo cara que é covarde, que tortura, ele é medroso. Eu não confio em nenhum homem que seja um cabo de fé mesmo, e que não seja que seja ao mesmo tempo uma pessoa que amarra alguém para torturar. Sim. Não, os meus problemas sempre foram resolvidos com o outro lado desamarrado. E também ninguém me amarra, não. Ok. Senador, o senhor recorda que quando o senhor esteve aqui conosco da última vez, o senhor anunciou em primeira mão sua pré-candidatura a deputado federal, né? Sim. A primeira pergunta sobre isso que eu quero lhe fazer é se existe a possibilidade de haver uma mudança no cargo. O senhor não mantém pré-candidato a deputado federal? Eu sou pré-candidato, sim. E penso em mais um mandato depois. Sim. O outro, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas depois eu quero escrever meus livros, fazer minhas palestras e tudo mais, fazer biografia dos outros. Sim. Já estou encarregado de fazer uma biografia do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim. Vou caprichar nisso. Assim que acabar esse negócio de eleição, vou caprichar nisso. E eu tenho muito carinho por ele. Ele foi vítima agora de uma violência que a tutela dele passou para o filho. Ele estava vivendo com uma senhora que o respeitava muito. Vou contar para você uma coisa que é surpreendente. Eu nunca vi acontecer com ninguém. Aconteceu comigo. Ele disse assim para mim: Arthur, dá um pulo aqui no palácio. Eu fui lá, estavam os líderes da Câmara dos Deputados. Eu era deputado. Todos os líderes estavam lá, dos partidos de apoio a ele. Aí ele falou assim: olha, eu quero dizer que o Arthur me representa. Então, se vocês tiverem que fazer alguma atitude drástica, não deixe de falar com ele antes. Sim. Depois, 2 semanas depois, ele me chama de novo. Fui lá e eram os senadores. Então ele me fez líder dos líderes dele na Câmara e líder dos líderes dele no Senado. Eu era um deputado. Quer dizer, então eu devo muito a ele. Ele dizia que ele devia a mim. Eu digo, não é verdade. O senhor me ajudou e se eu fui bem, que bom. Mas eu sou grato porque mudou minha biografia, adensou minha biografia, né, e tudo mais. Então eu tenho muito carinho por ele. Aquele homem falava, ele agora não fala nenhuma palavra. Ele falava as línguas, português, óbvio, e a maioria dos políticos brasileiros são ruins de português, né? A maioria vacila demais no português. Português, aí vem espanhol, inglês, francês, italiano, 6 alemão, 7 grego,
8 romeno e 9 o Yiddish. Quer dizer, 9 línguas. Ele falava. Eu viajava uma vez com ele para o exterior, eu dizia para o pessoal da imprensa que pode falar à vontade. Eu falava quais eram as línguas que ele falava. E o pessoal perguntava, claro que prevalecia o inglês, o francês, o alemão, né? Mas aí ele falava russo também. Eram 10 línguas. 10 línguas. O Yiddish é aquela língua original dos judeus, né? Ele é muito inteligente, muito culto. E foi a pena ter sido tudo isso, essa bola na saúde, tudo, né? E vai completar, eu quero estar perto dele nesse dia, ele vai completar, dia 18 de junho, ele completa 94 anos. Mas diria que com a vida cortada muito mais do que na metade, né? Ele não fala, né? Não come, assim, um pouquinho. Eu estou muito preocupado com ele, porque eu sou grato a ele. Aliás, eu tenho essa qualidade ou defeito, sei lá, de ser grato às pessoas. E gosto muito dele. E sei o bem que ele fez ao Brasil, com o Plano Real, enjaulou a inflação, né, que estava acumulada em 13 mil e tantos %. Ele chegou lá, ela estava baixinha, coitadinha, estava até peninha dela. Eu odeio a inflação, mas fiquei com peninha da bichinha, tanto que ela apanhou da gente, né? E aí organizamos o Brasil e atualizamos a economia. Porque estava tudo atrasado, tudo ruim mesmo. Então é isso, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por ele e lamento muito tudo que está acontecendo, porque acho que ele merecia marchar para o fim da vida, até com mais tranquilidade, com mais saúde, né? Pelo que se cuidava, né? Mas, enfim, é assim, Deus sabe o que faz, né? E com certeza vai ter algum propósito bom para ele. E ele, aqui ou lá, se ele tiver que ir para o céu, ele vai ter muito aluno, né? Para ele ensinar lá, porque ele é, sobretudo, um professor de tudo, né? Verdade. Senador, quando o senhor fala um pouco da sua história de vida e de todas as experiências que o senhor teve, o senhor cita sempre muitas alianças, muitos amigos, muitos parceiros feitos ao longo do tempo. Sim. E nós sabemos e estamos acompanhando que aqui no estado do Amazonas tem muita coisa mudando. Por exemplo, no início do ano haviam alianças feitas e agora nós já vemos um cenário com elas desfeitas. O senhor está no partido onde dentro do seu arco de aliança está o senador Eduardo Braga, sim, está o senador Omar Aziz. No arco de aliança foi um outro partido, mas... Sim, mas no arco da aliança compõe, né? Eu tenho uma ligação com o Omar assim, que é o seguinte, no momento difícil dele, eu fui o amigo que ele precisava ter naquela hora. Sim. Não ensinar o que, nem eu não o que. Por outro lado, ele ajudou muito a salvar a vida da minha neta, vice-governador que ele era. Ele arranjou um avião, ela foi para o Sírio-Libanês e está hoje uma menina linda, saiu a cara do avô. Sim. Está bonita que nem eu. Sim. Mas é isso. Então eu gosto muito dele também. E dou bem com o Eduardo, enfim, eu acho que eles estão... O Eduardo é uma pessoa organizada, tem que fazer as coisas bem feitas, né? E eu estou bem, porque se você for olhar, eu tenho mais tempo de MDB do que qualquer pessoa, porque eu fui fundador. Sim. Com 19 anos eu fui nomeado pelos dirigentes maiores para a primeira executiva estadual do Rio de Janeiro. E lá tinha o governador do Rio de Janeiro, Chagas Freitas. Era aqui para nós, me perdoe a palavra, que é uma palavra sempre agressiva, né? Me perdoe. Mas esse governador Chagas Freitas era um safado, não passava disso. Um dia ele me chamou de moleque. Você é um moleque? Eu digo, eu sou jovem. Agora, não sou moleque. O senhor é ladrão. O senhor, inclusive, roubou de um ladrão mais sofisticado que o senhor. Eu quis levantar, eu não está levantando. O outro amigo dele estava me dizendo, você também, não finge que são homens de verdade, que vocês não são. Não finge, não, senta logo aí. Porque, e falei, eu vou continuar vindo aqui. Não, então é melhor não vir. Ele passou a não vir. Sim. Aí, quando eu não ia, viajava alguma coisa, ele vinha. Mas eu disse lá para ele roubou os jornais do Adhemar de Barros. Adhemar de Barros era o maior ladrão que tinha no Brasil. Ele queria competir com o Adhemar. Adhemar, você não roubou? Alguém roubei. Então eu vou te roubar. Ele pegou os dois jornais, o Dia e a Notícia no Rio de Janeiro. O Adhemar botou o nome dele. E o Adhemar tinha roubado de alguém. Aí ele tomou o nome dele. É negócio de ladrão, de dois ladrões. Ele disse assim, doutor Adhemar, lamento, mas não posso te devolver o jornal que está no meu nome, não sei o quê. Sim. O senhor tem ampla defesa do jornal aqui. Aí o Adhemar ficou louco com ele. Eu disse, poxa, então estão desmentindo um provérbio popular. Eu fiquei pensando, qual é o provérbio popular? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não, porque os dois juntos tinham 300 anos de roubalheira, né? Sim. Isso é que eles tinham, falta de vergonha no rosto, na face, na cara. Né? Mas dentro dessa situação, por exemplo,
eu entendo o seu arco de aliança, mas o senhor tem muito tempo de político, o senhor tem muito tempo de experiência. Como é que o senhor avalia os laços que foram desfeitos e a forma como foram desfeitas ao decorrer desse ano? Você se refere mais objetivamente a quê? Por exemplo, no início do ano, o senador Omar Aziz contava com o apoio do ex-prefeito de Manaus, que saiu agora para concorrer a governador. E aí, como faz parte do seu arco de aliança, gostaria que o senhor comentasse um pouco em relação para a gente. Foi uma questão entre eles, né? E eu também não tenho nada contra o ex-prefeito Davi Almeida, ele sempre tratou bem. E, enfim, que toca a vida dele, que seja feliz, mas onde eu cabia melhor, analisando tudo, era num partido que me conhece. Que me conhece. Que faria sentido para o senhor. O presidente Temer falou que pretende, a convenção da gente já vir aqui, porque eu vou entrar. Porque eu entrei, aliás. Ótimo. Ele quer vir na convenção. Sim. O presidente Michel Temer, que eu gosto muito dele também. Eu era líder do governo Fernando Henrique, ele era presidente da casa. Fizemos uma dupla maravilhosa para apoiar as reformas estruturais da economia. Foi muito bom mesmo, sabe? Perfeito. Senador, agora, e a você, nosso telespectador que está nos acompanhando, nós vamos entrar aqui na parte do nosso programa que é muito querido por todos vocês, que é o nosso jogo das cartas. E agora eu lhe convido a tirar uma carta para o senhor opinar sobre um desses players. Vamos ver. Omar Aziz, já falei. Tá aí. Senador Omar Aziz. De 0 a 10, qual a sua nota para a atuação dele como senador? Como amigo, uma nota muito alta. E como senador? Eu falei, como senador, acho que ele fez também o que ele podia. Foi bem. Agora, é óbvio que eu tenho que dizer algumas verdades. Uma verdade, o Omar há de reconhecer que eu sou mais bonito que ele. Né? E, por outro lado, eu contei do papel que ele teve quando minha neta poderia ter morrido, né? Sim. E ele sabe, como eu fui amigo dele numa hora em que ele precisava, e esse assunto antes não está tão fora da conta, né? Mas ele, me perdoe, mas eu sou um mais bonito, né? Desculpe. Próxima carta. Aqui, pegar o... Aqui. Alfredo Nascimento. Temos Alfredo Nascimento, que hoje é dirigente de um partido, que é o Partido Liberal. Gostaríamos de saber sua opinião sobre ele. O Alfredo, eu sempre me dei bem com ele pessoalmente, mas politicamente não há proximidade. Entendi. Politicamente, como é que o senhor hoje observa e analisa o Partido Liberal? Um partido que precisa ser liberal em economia primeiro, né, para poder ter o Partido Liberal, porque se for liberal à vontade, então é liberal para ficar adulto, todo mundo na rua? Não, né? É liberal porque quer a economia desenrolada, quer a economia que possa ser trabalhada para valer, cada centavo valendo alguma coisa, cada real valendo alguma coisa, cada milhão valendo alguma coisa, né? Vai crescendo assim, né? A economia nossa estava destroçada, o Plano Real consertou. Eu evito fazer inimigos, assim, não ganho nada fazendo inimigos, só se for uma decisão da pessoa querer ficar minha inimiga, eu também topo, na boa. Perfeito. Próxima carta. Lá do meio aqui, Wilson Lima. Sempre tratou com muito respeito também. Como é que o senhor avalia a gestão dele como governador? Ele acabou de sair, né, para concorrer ao Senado. Como é que o senhor vê isso? Ele saiu. Saiu. Esse direito ele tem, mas o que eu digo é que eu faria um governo diferente dele, como fiz nas 3 vezes que governei em Manaus, né? Sim. Mas me trata muito bem, eu também não tenho nada contra ele. Procuro inimigos assim que façam mal à Zona Franca, por exemplo. Perfeito. Agora a sua última carta. A última? As outras 3 não? Última carta. Não, é aqui o Davi. Saiu o ex-prefeito de Manaus, né, o prefeito Davi Almeida. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre a gestão dele. Como o senhor avalia? Teve algumas coisas que eu reprovava, outras coisas que eu achava que ele estava fazendo bem. Mas não quero fazer o papel assim do julgador, né? Eu apenas entendo que o caminho dele tem que ser aquele ele encontre como melhor e que faça o melhor que ele possa fazer, que ele possa fazer. Eu gosto de fazer o meu melhor, então eu gosto de ver as pessoas fazendo o melhor delas, né? As outras são segredo? As outras o senhor pode ver depois do nosso programa aqui. Tá porque é como se fosse... O senhor já ouviu falar das cartas de tarô? Já. É como carta de tarô. O senhor tira e vai a sorte que saiu. As outras ficam aí. E olha, agora dando continuidade ao nosso programa, tem assuntos que nós não podemos sair daqui sem falar, porque fazem parte de um eventual mandato seu.
Caso o senhor seja eleito, você vai ter que lidar com algumas demandas, né? Não somente da capital, do Amazonas, mas de um conjunto como um todo. Então, precisamos falar de BR-319. Sim. Que é uma situação muito delicada, que vem passando por várias fases e que historicamente sempre existe entraves. Então, nós vimos e acompanhamos os desafios que vivenciamos com ela. Recentemente houve situações judiciais, né, emplacando a questão da BR-319. E o senhor, como avalia essa situação? Olha, esse debate é antigo, então eu fui voto vencido, eu preferia uma ferrovia, não uma rodovia. A rodovia, ela atrai o posto de gasolina, que por sua vez atrai prostíbulos, e por sua vez os prostíbulos atraem bandidos. Então termina criando uma insegurança danada para quem está aí. Fura o pneu ali, vai para o posto de gasolina, que pode não ser de uma pessoa responsável, né? E com vizinhança péssima, né? O trem seria outra coisa, vai direto, né? Direto para lá. A gente teria que ter um meio de qualquer jeito, e se não for a rodovia, que seja a BR-319, para aproximar a Zona Franca, os produtos nossos, baixar o custo Amazonas e chegar ao coração do centro comprador, do centro que compra. Então é fácil, chegou ali no Cuiabá, ali no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, né? Você pode tranquilamente vender a custos menores, ou melhor, você ganha mais porque você está reduzindo o custo Amazonas. Isso é uma coisa que depende de governos, tem que trabalhar assim, para poupar dinheiro e para investir em coisas capitais, em coisas fundamentais e, ao mesmo tempo, fazer esse papel assim. Agora, por outro lado, se não tem alternativa de ferrovia, eu apoio a BR-319. Por quê? Porque ela vai causar um arranhão. Dizer que não vai atingir a questão ambiental não é verdade. Isso é a conversa mais para o boi dormir, né? Então, vai atingir sim. Agora, é algo que é tipo um ferimento assim no braço. Não quer dizer que vai ter UTI porque cortaram o braço aqui. Dá para tolerar. Agora, teria que seguir, haver uma recomendação, né? Mais arrematamento, ou seja, criar uma outra floresta, botar lá, o que derrubou, substituir na hora, entendeu? Mas eu acho que ela torna o Amazonas realmente partícipe da vida brasileira. Enquanto não estiver, a gente tem que fazer muito esforço. Eu, por exemplo, me sinto muita vontade, lá, cá, em tudo que é lugar, porque eu desde meu primeiro mandato, que cheguei muito jovem, né? O pessoal me conheceu já de cara. Tentaram perturbar o meu discurso e aprenderam quantos paus faz uma canoa, né? Sim. E aí, no primeiro dia, deu tudo que é manchete de jornal, deu tudo que era... outro dia, Lovato sai bem, o discurso provocou muitas manifestações e tudo mais. Eu digo, olha, vai ser pior, daqui para frente vai ser pior. Porque eu vou realmente dizer tudo que eu penso, independente de agredir ou de agradar ou não agradar alguém. Vou dizer o que eu penso, pura e simplesmente. O que os outros pensam, os outros digam. Agora, eu digo o que eu penso. Eu não vou ficar imaginando o que tem na cabeça do Zé, do Mané. Não quero saber, ele que exponha. Agora, eu exponho claramente tudo que eu penso. E estou fazendo isso mais uma vez aqui, em homenagem aos que estão me ouvindo, me vendo, e em homenagem a você. Perfeito. Senador, além disso, tem algumas situações e demandas do nosso Amazonas que são urgentes. Uma delas é o nosso fator econômico. Hoje nós contamos, né, com a Zona Franca de Manaus, como o senhor muito bem citou, mas muito se questiona sobre novos modelos econômicos. O senhor, caso seja eleito para deputado federal, que é o cargo que o senhor pleiteia, uma vez que o senhor é pré-candidato, existiria algum novo modelo financeiro que o senhor faria como proposta para o nosso estado? Sim, eu acho que tem outras matrizes econômicas, né? Eu não vejo nada disso mexa com a Zona Franca. É uma conquista, tá aí, tem que ficar. É como chegar em Chicago e dizer, em Chicago, vamos abrir mão do polo industrial de vocês e vamos trazer para cá a produção disso, daquilo outro. Claro que não, eles querem crescimento, querem acrescentar e não trocar. Então eu quero acrescentar, não quero trocar a Zona Franca por nada. Então a defesa da Zona Franca é muito firme. Eu sempre trabalhei por ela de um jeito assim. Eu fazia amizade com as pessoas dos outros estados. Alguém tinha um problema com o governo federal. Eu tinha um secretário, um assessor só para isso. Dizia para mim, olha,
o Rio Grande do Norte está com problemas. Ah, beleza. Eu chegava 8h30 de quinta-feira, 8h30 de quinta-feira, vamos lá. Aí eu ficava com eles. E eu lutava como se eu fosse um Rio Grandense do Norte, entendeu? Quando chegava na hora, acontecia isso com o Rio Grande do Sul, que não aceitou a Ford lá, porque o Olívio Dutra, nunca vi uma pessoa dizer uma bobagem assim, com tanta inocência, né? Ele falou assim, que não entra dinheiro público enquanto eu for governador do Rio Grande do Sul. Aí eu liguei para o presidente Ferreira e falei, presidente, vamos passar para a Bahia. Esse rapaz não quer, então é porque eu acho que ele ia tratar muito mal esse pessoal. Ele conta dinheiro só falta ele ir para a China ou ir para o Japão e não levar iene. Ele vai ver o que é bom para tosse, né? Pedir esmola não dá certo, coloca ele numa casa logo, não sou de esmola. Mas muito bem. Aí levei para a Bahia. Fez as pazes do presidente Fernando Henrique com o Antônio Carlos Magalhães. E o pessoal da Bahia começou a defender tudo que eu defendia. Tudo. Os senadores, os deputados, começaram a defender tudo que nós falávamos. E assim eu fiz muitas amizades. Uma vez eu tomei um susto. Tinha um problema da Zona Franca, eu fui lá ver, tinha muito mais gente na frente dos nossos deputados, tá? Muito mais gente. E aí eu disse, poxa, pessoal, falei com os líderes, né? Vocês deixam um daí, outro daqui, né? Para falar. E aí a defesa deles era forte, porque eles tinham o que agradecer o que a gente tinha feito, aquele fuzileiro que a gente criava, né? Muito bem, então eu achei que foi uma coisa muito, muito boa. E por outro lado, é importante você ter assim, o respeito das pessoas. Eu acho que uma bancada, ela tem que ser respeitada por ser honesta e por ser temida. O temor não é o temor terrorista, mas é uma coisa assim, não vou mexer com esse cara porque ele vai reagir forte. Então, pelo meu estado, eu reajo forte, fortíssimo, mais do que forte, mais do que fortíssimo, o tempo inteiro. A disposição é sempre a melhor e a mais dura, se for preciso. Perfeito, senador. Olha, infelizmente nossa entrevista ela vai chegando ao fim, mas antes de nós finalizarmos, eu quero lhe fazer um questionamento muito importante. Muitas pessoas hoje questionam a questão, por exemplo, da idade. Políticos novos, políticos mais velhos. E aí, dentro dessa situação, eu quero saber a sua resposta em relação a isso. Poxa, olha, eu sou uma pessoa que eu não faço mais jiu-jitsu, porque eu tenho muitas lesões. Só esse joelhinho direito aqui, 8 cirurgias. Sim. E uma no esquerdo. Sim. Então, eu tenho uma prótese desse joelho aqui. Eu tenho aqui uma placa aqui, com aqueles parafusos médicos, né, que não é parafuso de ferro. Está aqui, me incomoda um pouco. E no mais eu faço atividade física todo dia, todo santo dia. Eu parei de usar jiu-jitsu, que é uma paixão minha e vai sempre ser uma paixão minha, porque eu fiz no jiu-jitsu tudo que eu tinha que fazer. Eu comecei com 13 anos, cheguei à faixa vermelha, que é a faixa última, né? Aquela que pertencia a algumas pessoas muito bem selecionadas, né? E eu gosto muito disso, então eu me sinto muito bem. Se alguém achar que quer competir comigo, eu estou firme. É só aparecer aqui, que se trata bem. Perfeito. E senador, agora de fato para finalizar, quero lhe perguntar, na verdade lhe pedir, que deixe uma mensagem para os nossos telespectadores e o que o senhor gostaria do eleitor nas eleições de 2026. Primeiro, o voto consciente. Voto consciente. Acaba com essa história de imaginar que dinheiro compra voto e tudo mais. É mostrar o nosso altaneirismo, a nossa elevação, né? E ver as ideias, ver o que diz, olhar nos olhos e ver se convence ou se não convence. Se não convencer, não tem nada que resolva, nem dinheiro, nem nada, joia, nada resolve. O que resolve é a convicção. Pode ser uma convicção que o telespectador ou a telespectadora condene, não aceite, beleza? Pode ser que aceitem. Mas o importante é que, não é que não aceite, pode não gostar dessa confissão A, da convicção A, mas gosta da B, se não tem a C, mas tem que ter uma convicção, sim, uma coisa que faça bem ao país, que faça bem ao Estado, faça bem à cidade e tudo mais. Então eu recomendaria, primeiro, que eles continuassem prestigiando esse trabalho de vocês, que eu acho que é muito bom. Muito obrigada. E muito bom mesmo, eu tenho muita alegria, muita honra quando venho aqui, estratégia muito bonita aqui, né? Muito obrigada.
E acho que eles fazem bem. Porque, por outro lado, tem sempre esse debate na hora pré-eleição, as pessoas se interessam mais. Se eu pudesse recomendar alguma coisa, eu recomendaria que ficassem atentos à capacidade de fazer de quem é candidato. E ficassem atentos à capacidade de planejar, de fazer as coisas, de mostrar serviço e fazer o que foi, enfim. Nenhuma das minhas prefeituras ficou deficitária. Fui 3 vezes prefeito, nenhuma ficou deficitária. Nós não somos alvo de escândalos, de confusão, nada disso. Então, eu me dou respeito. E acho que aqui é um veículo que se dá um respeito. E tenho certeza que os telespectadores, as telespectadoras se dão um respeito. Eu tenho certeza disso. Quero abraçar todos com muito carinho mesmo. Viu? Um grande beijo a todo mundo. Muito obrigada, senador, pela sua participação. Aqui está aberto para o senhor todas as vezes que quiser. Sim. Amanhã, então. Então venha novamente. Tá e olha, a você, nosso telespectador fiel de toda terça-feira às 8h30 comigo, aqui no canal 8.2, assim como no nosso YouTube do Convergente da Rede Onda Digital. Agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência fiel e siga aqui conosco toda terça-feira. Letícia Barbosa, até a próxima.